Boa noite, pessoal, tudo bem? Tô vindo aqui a pedido de uma pessoa que mandou uma mensagem para mim, pedindo para fazer uma tiragem, perguntando se ele ou ela, né? Vou colocar para os dois, tá? Ou ele ou ela, volta para mim, pensa em mim, tá bom? Vou usar o baralho cigano, da minha ciganinha, e vou usar o baralho da pombagira, tá? Enquanto isso, pessoal, peço que vocês vão compartilhando, que vocês deixem o seu like de vocês aí, tá? Deixe um comentário também, porque o YouTube, ele precisa saber que vocês estão gostando. Deixa um comentarinho, um oi, obrigada, qualquer coisa assim. Segue eu também, ativa o sininho aí para me ajudar, porque mesmo as pessoas ativando, ainda o YouTube não tá mandando as mensagens para as pessoas, né? Avisando que tá sendo que tem vídeo, então preciso de mais pessoas para que o YouTube comece a me reconhecer, tá bom? Então a gente vai fazer, nós temos duas pedrinhas, essa primeira pedrinha, tá? Essas pedras são pedrinhas que eu peguei no mar, tá bom? E essa aqui é a segunda pedrinha. Veja com quem vocês mais se conectaram, com qual pedrinha mais vocês se conectaram, enquanto eu embaralho aqui para pegar a energia das pessoas. Peço licença, a Santa Saracali, obrigada pela oportunidade de poder estar aqui mais uma vez. Peço licença a todas as entidades, a todos os orixás, a todos os exus, a todas as pombagiras que estão aqui próximo, a minha ciganinha, Xumirim, a todos que estão aqui para nos ajudar. Peço que eu possa trazer uma resposta coerente àquilo que aquelas pessoas estão precisadas nesse momento. E a pergunta de hoje, com a sua licença, ele ou ela pensa em mim? Ele ou ela pretende voltar para mim? Vamos lá, pessoal, se conectaram? Vou começar então, tá? Com essa pedrinha aqui, tá bom? Deixar ela aqui no cantinho junto com coisa. Vamos lá. Na nossa primeira pergunta para Maria Padilha Maria Padilha, pensando nas pessoas, nos consulentes que estão aqui, que precisam dessa resposta nesse momento para acalmar o coração ou para que eles possam seguir em frente, né? A minha pergunta nesse momento é: ele ou ela pensa nos nossos consulentes? Ele ou ela pensa nos nossos consulentes? Ele ou ela pensa nos nossos consulentes? Ele ou ela pensa no consulente? Saíram 3 cartas a mais, eu pedi só uma, mas me saíram 3. Então, vamos lá, entender um pouco melhor. Bom, primeiramente, a gente perguntou se ele ou ela pensa nos nossos consulentes, sim, né? Essa carta me responde sim. Por mais que muitas pessoas falem, nossa, impossível, faz tanto tempo, sim, essa pessoa pensa. É como se fosse uma surpresa mesmo, mas ela tá acesa na sua memória. Na memória dela, você tá acesa na memória dela, né? Então, a consulente tá acesa na memória dessa pessoa, né? Essa pessoa realmente pensa em você, tá? Os caminhos estão abertos, porém, vai demorar um pouco para que aconteça qualquer situação, porque existem muitos embaraços ainda, existem muitas dificuldades, existem muitos nós que essa pessoa precisa se desvencilhar para que ela possa se resolver em primeiro lugar, né? Então, sim, ele pensa assim, ela ou ele pensa em você, tá? Os caminhos estão abertos, só que vai demorar um pouco para que tudo aconteça, porque existem muitas coisas acontecendo na cabeça dessa pessoa, muitas coisas que aconteceram entre vocês, né? Então ele pensa que ele pode ter um caminho, mas
ele sabe que é um pouco difícil, ou ela sabe que é um pouco difícil, que precisa passar por cima de muitas coisas, precisa melhorar muita coisa, né? Precisa modificar algumas coisas aí. A pessoa em si precisa modificar alguns pensamentos, algumas atitudes, para que aconteça uma evolução entre vocês, né? Mas sim, por mais que muitas pessoas não acreditem, realmente ele pensa assim. Ele pensa em você, tá? Ele pensa que pode existir um caminho, mas ele sabe que está muito distante esse caminho. Ele pensa também que está muito distante esse caminho, porque existiram muitos problemas entre vocês, né? Existiram bastante problema aí entre vocês, o que causa um pouco de demora e um pouco de indecisão da parte da pessoa, né? Mas ele pensa assim em vocês, viu? Maria Padilha, peço sua licença. Essa pessoa pensa, oh meu Deus, essa pessoa pensa em procurar, ela pretende procurar os nossos consulentes, ela pretende procurar, ela pensa em procurar os nossos consulentes, ela pensa em procurar os nossos consulentes, ele ou ela pensa em procurar os nossos consulentes, ele ou ela pensa em procurar os nossos consulentes? Me fala mais, por favor. Opa. Mais uma carta, por favor. Ele ou ela pensa. Muito bem. Bom, vamos lá. Se ele ou ela pensa em voltar, pretende voltar, sim, pretende voltar. Ele pensa nisso, ele vê como uma coisa boa essa volta, né? Ele pensa, mas ele pensa ainda, tá? Não que ele vá ter uma atitude. É como se ele tivesse que passar por algumas coisas ainda para que essa pessoa tome essa atitude, né? Mas ele pensa com boas lembranças, ele pensa com bons sentimentos sobre vocês. Então, ele pensa em mim, ele pensa assim em você. Apesar de ele saber que tem muitos problemas no caminho, ele pensa assim. Acho que teve, né, acho que quando vocês terminaram, deve ter havido um problema bem grande, muitos nós aí, que não foi um só problema, foram vários probleminhas que se juntaram e se transformaram num nó gigantesco, e aí aconteceu isso com vocês, a separação. Mas ele pensa, ele pretende voltar? Ele pretende voltar. Ele pretende sim voltar, né? Porém, aqui, ele pretende sim. Porém, existem coisas ainda que precisam ser, não diria exterminadas, mas deveriam ser limpas, né? Na aura dessa pessoa, no caminho dessa pessoa, nos sentimentos dessa pessoa, né? Porque essa carta aqui, ela fala sobre espiritualidade, mas ela também pode trazer, dependendo das cartas, né, que circundam elas. Mas como vem uma carta boa aqui, junto, eu entendo que ele pretende, porém, ainda precisa passar por uma limpeza intelectual, uma limpeza emocional, uma limpeza psicológica, uma limpeza emocional, uma limpeza espiritual, né? Ele precisa passar por tudo isso, ele ou ela precisam passar por isso, para depois conseguir pensar melhor, entender melhor os seus sentimentos, para poder ver, né, como que vai fazer, essa chegada perto de vocês. Mas por enquanto,
Não vejo uma volta. Ele pretende, mas não que ele vai voltar nesse momento, porque ele tem muitas coisas ainda para se desfazer dentro dele. Muitos nós ainda para se desfazer. Vamos ver com o nosso baralho cigano aqui, da minha ciganinha. Ciganinha, peço a sua licença para trabalhar com o seu baralho. O que mais você pode trazer? Né? Qual é o pensamento? O que mais a gente pode trazer sobre essa pessoa? Como ele vê? Como ele pensa nos nossos consulentes? Como ele ou ela pensa nos nossos consulentes? Como ele ou ela pensa nos nossos consulentes? Como ele ou ela pensam em nossos consulentes? Como ele ou ela pensam nos nossos consulentes? Qual é o pensamento deles sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos consulentes? Como ele ou ela pensam sobre os nossos consulentes. Olha, pensam em vocês com muito carinho. Pensam que vocês são pessoas que foram parceiras deles, que foram pessoas fiéis a eles, que são boas pessoas, companheiras, né? Pensam com bastante carinho em vocês. Bastante mesmo carinho. Vamos lá. Eu perguntei o que precisa acontecer ainda na vida dessa pessoa, tá? E aqui é uma transformação. Precisa acontecer uma transformação na vida dela. Ela ainda tem muita coisa ainda para transformar, tá? Para que essa pessoa tome uma decisão, ela precisa transformar muitas coisas ainda dentro dela. O caixão eu vejo como final de um ciclo, início de um novo ciclo. Então ele tá chegando no final. Ele tá se modificando, porque não adianta nada a pessoa vir como ela era antes, porque vocês vão acabar dando defeito, entendeu? Porque você precisa estar mudado e ele também. Não adianta você mudar e ele não. É como se fosse, como se você tentasse pegar uma tomada, por exemplo, como essa aqui, certo? E tentasse encaixar em algo que fosse reto, em outro tipo de tomada que não vai entrar, não tem um buraco aqui, né? Então a gente precisa fazer uma adaptação para que isso se encaixe nisso. Se vocês não se adaptam um ao outro, isso não vai dar certo, né? Mas para ter uma adaptação entre vocês, ambos precisam ter mudado, porque do primeiro momento as peças não se encaixaram, não houve um encaixe perfeito. Algumas peças encaixaram e outras ficaram perdidas aqui. Então precisa ter aquele encaixe perfeito. E esse encaixe precisa de transformações. Na verdade, ele precisa transformar tudo isso aqui ainda, ó. Todos esses nós ainda, é isso que ele precisa fazer. Olha, todos esses nós, ele precisa transformar tudo isso para que ele consiga chegar até vocês. Então vai demorar um pouquinho ainda, porque essa carta, ela é um pouco lenta, tá? Mas assim, enquanto isso, vocês precisam viver a vida de vocês, porque isso é uma pretensão, não é? Não estou dizendo que ele vai voltar, ele pensa assim, vocês, ele vê, ou ela vê vocês como companheiros, companheiras, ele pretende, ele tem bons pensamentos sobre vocês, né? Ele pensa em um caminho, ele pensa em uma alegria, mas ainda tem muita coisa ainda para ele transmutar, sabe? Existem muitas energias que ele precisa transmutar, muitas coisas na vida dele que ele precisa transmutar. Muitas pessoas que às vezes influenciaram ele a discutir com você, a brigar com você, isso precisa ser transmutado, tá bom? E qual é o conselho, baralho, para essas pessoas que estão aqui nesse momento sobre essa pedrinha? Qual é o conselho, baralho? Qual é o conselho, por favor?
Bom, conselho aqui, a carta do chicote. A carta do chicote fala que mostra que a gente tá sofrendo, né? É como se tivesse um sofrimento acontecendo com vocês perante essa história. Então, assim, é como se vocês estivessem sofrendo muito porque vocês não mudaram. Essa carta, ela mostra acontecimentos repetitivos, sabe? Como se existissem coisas dentro de vocês que precisam ser mudados. Se você não mudar, nada vai mudar. Se você não mudar, isso aqui também não vai mudar. Porque é tudo energia, nós somos interligados. Precisa haver uma mudança sua para que haja mudança no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de casa, no seu relacionamento, né? Mas quando você transmuta essa energia, quando você muda o seu modo de agir, né? O conselho é mude, mude, né? Nada muda se você ficar parada. Nada vai acontecer se você ficar parada. Você precisa mudar esse seu ciclo repetitivo, né? Como se você estivesse nesse ciclo se batendo e não aprendeu a lição. E a lição é mudar, mudar seu pensamento, mudar seus hábitos, mudar a maneira de ver a vida, mudar a maneira de agir, né? Você precisa ter uma ação, parar de se bater e sair desse ciclo aqui. Então, assim, quando você vibra com uma pessoa, certo? Você teve um relacionamento com essa pessoa, as energias ainda elas ficam conectadas. E quando a pessoa pensa em você, ela vai captar a sua energia. Se você está em uma energia muito baixa, certo? Muito ruim, ela vai captar essa energia para sua. Então ela vai pensar em você e ela vai sentir a sua vibração baixa. Se você está numa vibração alta, quando ela pensa em você, ela vai sentir uma coisa boa para você, ela vai sentir essa vibração alta. Então, uma vibração baixa, ela vai sentir o cansaço, ela vai se sentir com medo, ela vai sentir todas as coisas que a gente sente quando a gente está numa baixa vibração. Se você está numa vibração alta, ela vai sentir que você está alegre, que você está feliz, que você está bonita, que você está contente, né? Então, isso também vai mudar a maneira dela te enxergar. Então, você precisa fazer essas mudanças. Tá bom, gente? Se vocês não mudarem, nada disso vai adiantar. Porque a pessoa pode até vir mudada, mas se você continuar igual, vocês não vão se encaixar. Foi o que eu tinha falado para vocês agora há pouco, né? A parte do encaixe. Vocês precisam se encaixar. E aqui vem fechando tudo. Esse encaixe que vocês precisam, esse encaixe que é necessário. Tá bom? Então, tenham paciência, porque é tudo no seu tempo. O que for para ser seu vai vir na tua mão sem esforço, sem você precisar implorar, sem você precisar pedir, mas precisa de uma mudança sua, tá bom? Vamos lá então pro pessoal da segunda pedrinha, agradeço a todos, muito obrigada, gente, deixa o like de vocês, deixa uma pergunta se precisar, uma dúvida, tá? Vamos para a segunda pedrinha então. Maria Padilha, agora nós vamos nos conectar com a segunda pedrinha. A pergunta para a segunda pedrinha é: ele ou ela pensa em nossos consulentes que estão conectados com essa segunda pedrinha? Ele ou ela pensa em nossos consulentes? 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 Uma carta, por favor. Eita!
ele ou ela pensa em nossos consulentes? Pensa. Pensa em vocês. Pensa na separação. Pensa nesse amor perdido sobre vocês. Mas a pessoa pensa, tá? Pensa na união de vocês, mas também pensa nessa separação, como se vocês estivessem bem no passado dessa pessoa e como se esse amor já tivesse perdido, né? Como se esse amor fosse um amor do passado, fosse um amor perdido, algo que parece que na cabeça da pessoa não vai ter volta, né? Como se ela tem esse pensamento sobre vocês, mas ela sente ou ela acredita que já se perdeu isso, que vocês não têm a mesma frequência mais. Talvez muitas das pessoas dessa tiragem já tenham desistido já, né? E aí estão transmitindo essa mensagem, né, para o universo, e essa pessoa está captando que é como se fosse uma coisa do passado, mas eles pensam muito, principalmente nessa separação que houve entre vocês, tá? Penso na união que vocês tiveram, mas penso na separação e penso como se isso fosse um caso perdido. Ele ou ela pretende voltar, Maria Padilha? Ele ou ela pretendem voltar? Ele ou ela pretendem voltar? Tem pretensão de voltar com os nossos consulentes? Eles têm pretensão de voltar? Ele ou ela tem pretensão de voltar com os nossos consulentes? Peço licença para me conectar com a energia dessas pessoas que estão precisando dessa resposta nesse momento, Maria Padilha. Ele ou ela. Uma carta, por favor. Olha, a pergunta é se ele pretende voltar. Ainda existe muita dor, tá? Nós temos duas cartas da espiritualidade aqui que estão trabalhando em função disso, porque existe muita melancolia, muita depressão, muita tristeza em tudo que aconteceu, né? Existe muita... ele pretende voltar? Neste momento também não, tá? Existe um trabalho muito grande da espiritualidade, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, né? De toda a espiritualidade, mas nesse momento ainda ele está num processo, né? Se sentindo um pouco perdido, sabe? Não sei se faz o que aconteceu realmente com vocês, mas essa pessoa está extremamente perdida. Olha só, as duas tiragens me dizendo que esse aqui, essa pessoa já está na transformação. No primeiro, a pessoa já está em transformação. Nesse aqui, a pessoa ainda não está na transformação, ela ainda está no sofrimento. Esse aqui já passou pelo sofrimento e está vendo quais são as mudanças que ele precisa. Ele já enxergou aquilo que ele precisa mudar. Aqui ainda não. Aqui a pessoa ainda está muito perdida, muito confusa, não sabe o que fazer ainda. A tristeza é muito grande dentro dela. Por mais que a espiritualidade esteja trabalhando aqui para ajudar, tá? Existe muita tristeza ainda, muito sofrimento ainda dessa pessoa. Então, ela pretende voltar? Neste momento, ainda não. Por mais que a espiritualidade esteja trabalhando, nesse momento, essa pessoa precisa se cuidar. Vamos lá, ciganinha. Como que ele ou ela pensam? Como que ele ou ela pensa nos nossos consulentes? Oh, meu Deus. Como que ele ou ela pensa sobre os nossos consulentes? O que pensa sobre o nosso consulente? O que pensa sobre os nossos consulentes? O que pensa sobre os nossos consulentes?
Olha, o que eles pensam de vocês, tá? Eles têm um sentimento sobre vocês. O que eles pensam? Tem um sofrimento, desculpa. Tem um sentimento, mas existe uma barreira muito grande que traz um sofrimento, uma barreira que não permite ter essas mudanças, tá? Então é como se tivesse, deve ter acontecido algo bem sério entre vocês, né? Com essas pessoas aqui, que fez com que, por mais que existisse tudo isso, foi como se tivesse uma pedra colocada e jogada em cima de vocês, assim, e que tivesse sucumbido vocês, tivessem sucumbido todo o amor que vocês sentiam um pro outro, né? O que ele pensa de vocês? Ele pensa que existe um problema muito grande. Existe o amor, né? Existe um desejo. Eles entendem que vocês são pessoas que se movimentam, são pessoas que são boas, né? Que são pessoas que gostam de se movimentar, gostam de novidades, são pessoas dinâmicas. Porém, existe um problema muito grande, como se houvesse um obstáculo gigantesco. Eles pensam que existe um obstáculo gigantesco sobre vocês, em relação a vocês nesse momento, tá? Foi alguma coisa bem triste que aconteceu. Não sei se essa pessoa te causou alguma coisa ou você causou alguma coisa para essa pessoa. Qual é o conselho que você daria? Qual é o conselho para essas pessoas, por favor? Qual é o conselho para essas pessoas? Qual é o conselho? Bom, qual é o conselho para vocês aqui? Ajam com racionalidade. Sejam racionais nesse momento, viu? Vocês precisam usar a razão e não a emoção de vocês nesse momento. Porque existiu muitos problemas aqui, né? Existem muitas tristezas, muitas barreiras. É como se alguém tivesse tacado uma pedra em vocês aí, nos sonhos de vocês, nas realizações de vocês. Viu? Vocês precisam ser mais racionais por quê? Obrigada, ciganinha. Precisam ser mais racionais por quê? Para vocês pararem de sofrer. Vocês precisam entender tudo o que aconteceu entre vocês dois. Entender e colocar tudo em ordem. Para vocês não ficarem numa expectativa, ou criarem expectativas, ou criarem desejos que nesse momento não podem ser compensados para vocês, não podem ser dados a vocês, porque essa pessoa em questão, ela não está bem, ela está passando por uma turbulência muito grande, essa pessoa está completamente perdida, tá? É como se ela realmente estivesse no mundo da lua, perdida, sem saber o que fazer. Então, nesse momento, vocês precisam agir com racionalidade, tá? E tentar não criar nenhum tipo de expectativa. Ser racional bom, o que vai acontecer nesse momento? Qual é a minha situação real? E o que realmente pode acontecer entre nós dois ainda, tá? Se a gente tá vendo que a situação da outra pessoa, por mais que ela pensa nessa união de vocês, mas ela pensa nessa separação, ela pensa que é um caso perdido, que é um amor que vai ficar no passado, que não tem mais jeito. Ela pensa que tem um problema muito grande, por mais que exista amor, mas existe um problema muito grande aqui, né? Como se tivesse jogado uma pedra, sufocado, matado vocês, assim, uma pedra gigantesca que vocês não conseguem levantar. É como se tudo isso estivesse escondido aqui atrás, né? Essa pessoa não consegue ver direito o que tem aqui. Por mais que ela saiba, ela não consegue enxergar. E é por isso que vocês precisam pensar com muita sabedoria, com a razão. Deixa o coração de lado nesse momento, tá bom, gente? Para que não haja sofrimento para vocês, pessoal dessa segunda tiragem aqui. Ajam com a razão, não criem expectativas, não fiquem se iludindo neste momento. Nesse momento não é hora de se iludir. A ilusão já está aqui, a tristeza já está aqui. Vocês não precisam se iludir, vocês ajam com a razão.
Por mais que exista amor, vocês precisam colocar em pratos limpos tudo que aconteceu para vocês, não com essa pessoa, mas para vocês, e falar: bom, quais são as chances de haver um retorno nesse momento? E sejam reais com vocês, tá? E olhem para vocês também o que foi de errado na parte de vocês. Sempre 50-50, gente. 50% de você, 50% do outro, 50% de acerto seu, 50% do outro, 50% de erro seu, 50% de erro do outro. Tá bom, pessoal? Então, assim, tanto a primeira tiragem quanto a segunda tiragem, o que eu consigo falar para vocês nesse momento é que existe um problema muito grande, entre vocês, tá bom? Muito grande mesmo. Tem um sentimento, existe, mas esse sentimento tá aqui escondido, tá? E nesse momento essa pessoa não tá enxergando esse sentimento. Nesse momento não dá para ela enxergar esse sentimento, porque ela tá em sofrimento. Talvez vocês também estejam em sofrimento. Por isso também, talvez vocês estejam perdidas também. Por isso também usar a razão, para que vocês consigam colocar tudo em ordem e tomar uma decisão sábia de não sofrer, porque quando a gente pensa com o coração, a gente sofre. Nesse momento, é o momento de vocês pensarem com a razão de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tenham uma ótima noite, deixa o like de vocês, segue o meu canal, deixa um comentário, tá? Compartilha, por favor, vai no meu Instagram, @cartomante_tita_notari. Meu telefone tá na descrição aqui, se vocês quiserem uma tiragem. Tenho vários tipos de oráculos pra gente ver, oráculos a cores espirituais. A gente bate um papo, a gente vê o que é principal para você, o que você precisa nesse momento, tá? A gente faz uma avaliação daquilo que você necessita. Eu também sou terapeuta holística, trabalho com mesa radiônica e manda uma mensagem aí que a gente bate um papo legal e a gente vê o que pode fazer por você, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima noite. Obrigada.